agradeço muito, o convite. É muito maravilhoso estar aqui com os irmãos, participar. Ser abençoado também, porque eu estou sendo abençoada também desde sexta-feira. E nessa manhã, gente, eu queria pedir a você, tem aquela coisa do dever de casa, mas eu queria fazer um dever do culto, porque tem que entregar o trabalho ainda durante o culto. Então, é o dever do culto, tá? Eu vou pedir para você, está sentado aí, e que tem uma certa escuridão aí na sua vida, seja ela muito grande, seja ela bem pequena, mas é algo que te incomoda, é algo que às vezes até te impede, de brilhar, de fazer o seu papel aqui e lá. Então, enquanto eu vou falando, esse é o dever do culto. Eu vou pedir que você vá lembrando, daquela pessoa, daquela situação, daquela circunstância, daquela coisa, daquele lugar que está ocupando um grau de preocupação no teu coração nessa manhã. Eu acho que amanhã de domingo, bem dominical essa coisa da gente reunir aqui, a gente está entre irmãos, a gente está no corpo, estamos no corpo. Eu acho um lugar bem propício para a gente tratar essas questões nessa manhã. Porque tem uma história aí de uma carroça, Tem uma história aí de uma carroça que estava o pai e o filho, e um barulho muito grande veio surgindo na rua. E aí a criança fala, nossa, mas que barulhão. E aí o pai diz, uma carroça. Conhece essa história? Quem conhece? É uma carroça. Aí o filho, não. Pai, como você consegue? A gente não está vendo nada ainda. Não, mas é uma carroça. E quando a carroça vai chegando, o pai fala, é uma carroça vazia. E aí o filho fica, encantado. Que filho tem dessas coisas? Criança pequena acha o pai um herói, Quando ele sai com umas coisas assim que a criança não consegue compreender. Igual o Helder, é um herói da Larinha, tenho certeza que é. É uma admiração, uma coisa, E aquele pai ficou assim, vendo o semblante do filho, contemplando o semblante daquela criança que estava maravilhado, porque o pai acertou, era uma carroça vazia. Mas aí a criança pergunta, mas como você conseguiu acertar que era uma carroça vazia? Então, o pai diz, por causa do barulho. Por causa do barulho. Uma carroça cheia faz pouco barulho. Então, hoje, a gente está assim, numa manhã de domingo, entre irmãos, num lugar propício para a gente tratar coisas do nosso coração. E eu tenho coisas no meu coração. Você deve ter também. E a gente vai hoje entregar isso aqui. Amém? Por isso você vai buscando aí na sua mente, para você depois não perder a bênção. Porque quando a gente for orar, não acontecer de você, não vem nada na minha cabeça. Quando você chegar lá fora, nossa, eu tinha motivo e tanto para entregar ao Senhor e me juntar a esse corpo e orar e eu esqueci. Então é isso. Eu vou começar a pregação, irmãos, dizendo para você, não é fácil brilhar, a depender das circunstâncias, do lugar, do tempo que você vive. Circunstâncias, tempo e lugar. Mas, independentemente das circunstâncias, do tempo e do lugar em que nós vivemos, é possível brilhar. E a gente vai ver que é possível brilhar. Por isso, gente, eu não vou começar dos dias de hoje. Eu não vou começar nem do tempo de Jesus, porque quando ele veio, logo depois ele foi e deixou o Espírito. Mas eu vou começar de muito antes. Eu vou começar lá no Antigo Testamento, num povo que estava numa barbárie tremenda, que estava numa decadência moral absurda. E eu vou mostrar para vocês um tempo muito duro. No outro dia aí, eu já estou quase terminando essa leva de leitura da palavra. Então, no outro dia aí, eu estava no livro de Juízes. E depois de ter passado tantas vezes pelos mesmos lugares, eu vi essa história e me choquei tanto. Talvez tenha sido um dia que eu tivesse assim mais sensível, não sei.
mas foi uma história que me chocou tanto e eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu vou pedir paciência para vocês, que hoje a gente vai ler um pouquinho. Esse cenário do livro de Juízes, olha para mim agora, já está aberta a Bíblia. É um cenário que está lá 1000 e poucos anos antes de Cristo. É antes do reinado de Saul e depois da morte de Josué. É um cenário, gente, que o povo vivia num ciclo, que muitos de nós vivemos, né? E pessoas que nós conhecemos vivem ainda naquele ciclo de faz besteira, aí Deus se afasta de Deus, aí Satanás se aproxima, porque é sempre assim, né? A gente se afasta, Satanás vem. Aí a gente vai para perto de Deus, já Satanás vai embora. Então, Israel vivia nesse ciclo de idolatria, opressão pelos inimigos e arrependimento. Idolatria, opressão pelos inimigos e arrependimento. Deus tem muita paciência. Então, era esse o cenário. Era uma época marcada por muita instabilidade. Israel estava sem liderança. As tribos estavam sem comunhão. As tribos de Judá. As tribos de Israel, né? Estavam sem comunhão, as 12 tribos. E existiu a história de um levita, que eu não vou pedir que você leia, porque o texto é muito grande, que eu só vou contar. Esse levita só aparece o título levita, um título religioso. Esse levita, aparece a história dele porque ele briga. A gente supõe que ele briga. Na verdade, não está escrito. Ele tinha uma concubina, não era a mulher dele, oficial, era concubina, mas isso era permitido na época. Ele tem uma desavença, talvez, depois leiam o texto, está em Juízes 19, de 20 a 29. Ele tem uma desavença, possivelmente com a mulher dele, com essa concubina, e eles se separam. E ela volta para a casa dos pais, do pai dela. Não se fala em mãe, mas fala em pai. 4 meses depois, esse levita vai lá na casa do pai dela buscá-la. 4 meses depois. E ele, então, fica ali, o pai é muito hospitaleiro, recebe ele muito bem. Talvez, né, se houve realmente uma briga, um litígio, eles fizeram as pazes. E eles vão voltando pelo caminho. Eles vão voltando para a terra do levita, que era longe dali. Se não me engano, era Efraim. Só que eles passam por algumas cidades e eles não entram nas cidades, porque eles julgaram que eram cidades perigosas. Eles passam, inclusive, por Jebus, que atualmente é chamada de Jerusalém, e era uma cidade, na época, muito violenta. Então, ele vai passando por aquelas cidades todas e chega em um lugar que ele resolve ficar, em Gibeá, numa cidade chamada Gibeá. Nessa cidade, ele fica na praça com essa mulher. E aí, ele já tinha rodado a cidade para procurar hospedagem, mas ele não conseguiu ninguém que o acolhesse. E ele fica sentado. Passa um velho e tem misericórdia dele. E aí, chama ele para ir até a sua casa, se hospedar lá, dormir lá, para ele prosseguir a viagem. E aí sim, você vai abrir em Juízes 19, 22. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o idoso dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relação com ele. Gente, que inocência nossa achar que o mundo é assim, tão violento, quando a gente pega e abre o Instagram e vê aquelas coisas todas horríveis, né? Aquelas notícias absurdas que a gente anda vendo. Homem mata mulher, mulher mata homem, criança estuprada, enfim. Não é de hoje. Aliás, é desde Adão, né? Então, nesse contexto, veja bem, que coisa, né? Que divertimento. Ô, velho, tira aí esse homem que acabou de entrar, que a gente estava de olho, que a gente quer abusar dele. Porque isso está escrito em outras versões, abusar dele. Nessa versão da NAA está escrito ter relações com ele. O dono da casa vai vendo. Saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é o meu hóspede. Não cometam tal loucura. Venham aqui
venham aqui. Aqui está, vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês. E vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir a viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Por favor, pensem na cena. Pensem na cena, por favor. Uma mulher que foi estuprada a noite toda, o marido que ia embora sem ela, porque está dizendo que ele levantou para ir embora. E aí, quando ele chega, ele vê aquela mulher jogada na soleira da porta. E então, no verso 28, ele lhe disse, levante-se e vamos. Não houve resposta. Então, um homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo dessa mulher, dessa concubina, em 12 partes e as enviou todas as regiões de Israel. Gente, depois o último versículo vai dizer que aquilo nunca se tinha visto. Desde a saída do povo do Egito, nunca se tinha visto tal atrocidade. É o versículo 30. Por conta disso, houve uma guerra entre as tribos, porque esse povo dessa cidade era da tribo de Benjamim, que fez isso. Ele mandou uma parte do corpo da mulher para cada tribo e falou, olha o que fizeram. Com ela não, comigo. Olha o que fizeram comigo. Eu perdi o meu objeto. Eu perdi a minha escrava, não era mulher, né? Não no conceito que a gente tem hoje. E ali começou uma guerra civil entre as nações, entre as tribos. E esse era o tempo. Não é fácil brilhar num tempo assim. Concorda? Não é fácil brilhar num tempo assim, né? Um tempo de muita barbárie, de muita violência. Por que essa história importa para a gente aqui? Para que a gente entenda o grau de perversão que a humanidade é capaz de chegar. E o quanto Deus espera que a gente brilhe nesse mundo tenebroso. E o mundo é tenebroso desde muito tempo. Naquele tempo, gente, as mulheres, que privilégio a gente poder chegar aqui e ter voz, né? A gente tem voz, a gente tem direitos, mas não foi sempre assim. A mulher era um objeto mesmo. Ela era um objeto do seu pai, depois ela era um objeto do marido, para quem ele vendesse aquela moça, né? Tinha o dote. Ela era um objeto de troca, de negócio. E era difícil para as mulheres naquele cenário. Mas Deus, ele não esconde, né? Porque a cultura não faz parte de Deus, a cultura é construção de homens. Aquilo tudo não era daquela forma porque Deus queria. A cultura é construção da natureza humana, dos pecados, né? Da humanidade. E Deus, quando ele faz isso, permite que a gente hoje, em 2025, esteja lendo isso, ele está dando um recado muito claro. Olha, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Porque, para mim, o que importa é salvar uma alma, não é esconder pecados. Então, a Bíblia, ela não romantiza nada. Ela mostra para que a gente possa tomar providências. E nós hoje vamos tomar providências com aquelas questões que a gente tem dentro da nossa vida, né, secular, dentro do nosso coração. Nós vamos tomar providências, porque é possível tomar. Porque a gente tem um Deus que quer tomar essas providências hoje aqui. Amém? E nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Porque no meio da mais densa treva, pode brilhar essa luz.
E eu quero agora que você abra, logo em seguida, o próximo livro, o livro de Ruth, que nós vamos falar sobre Noemi. Um levita, um religioso, um homem que não se assemelha em nada, né, com a presença do nosso Deus, mas servia no tabernáculo, e os levitas serviam no tabernáculo. Era um religioso da época, mas estava completamente longe dos propósitos de Deus, né? Mas em Ruth, nos dias em que os juízes julgavam, Ruth 1, versículo 1. Ou seja, gente, no mesmo tempo desse episódio de Levítico, de Juízes, no mesmo tempo, viveu Noemi. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a morar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion e eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com suas mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, ficando assim a mulher desamparada, sem os 2 filhos e sem o marido. Mesmo cenário. Uma mulher frágil que perde o marido, mas tinha 2 filhos. Depois ela perdeu os 2 filhos. E uma mulher sem homem era a mesma coisa que as fezes da mosca que pousou nas fezes do cavalo do bandido. Era a mesma coisa. E essa mulher chamava-se Noemi. E Noemi estava nesse cenário desesperador, porque ela tinha ido morar nas terras de Moabe, porque lá na terra dela tinha fome. Então ela viajou até essas terras de Moabe, na época com o marido, com os 2 filhos. Eles ficaram lá por 10 anos, mas todos morreram. E ela não tinha mais como sobreviver numa terra estranha sem os maridos, sem os filhos e o marido. Daí Noemi não tem outra alternativa senão voltar para sua terra, para sua parentela. Então, gente, percebam que as mulheres do livro de Ruth permaneciam no mesmo cenário do levita. Elas eram vulneráveis, como aquela concubina era. Mas tinha diferença, e nós vamos ver. Noemi e suas noras, agora 3 viúvas na desgraça. Especialmente a Noemi, que era velha, era idosa. Bom, às vezes a gente tem um bom nome, né? A gente tem um bom nome. As pessoas conhecem a gente por um nome. Dizem que o meu nome é... A minha sempre fala isso, mas seu nome combina muito com você. Seu nome é Conselheira. Seu nome é não sei o que, agradável também, amável, sei lá, uma coisa assim. Mas hoje a nossa cultura, ela não tem esse viés de dar o nome porque sabe do valor do nome. E isso não é místico. Você, quando nomeia algo, não quer dizer que aquilo vai acontecer como mágica. Mas nessa cultura, havia um protocolo sobre o nome. Eu vou dar um nome e eu vou fazer esse nome valer. Os pais faziam o nome valer. Por isso o nome Noemi significava plena, agradável, feliz, meiga, só coisa boa. Noemi chegou num tempo que tudo ruiu. E Noemi, então, ela diz, quando ela volta para a terra dela, né, em Ruth 1, 20, não precisa abrir? Ela chega lá na terra dela e ela diz, não me chamem mais de Noemi. Essa mulher não existe mais. Essa mulher não foi a que voltou. Me chamem de Mara, porque agora eu sou amarga. Eu não tenho mais nada. Eu vim com as mãos vazias. Se você ler o versículo, né? Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Porque então querem me chamar de Noemi. Se o Senhor deu testemunho contra mim,
e o Todo-Poderoso me afligiu. Esqueçam o meu nome. Esqueçam, eu não sou mais essa mulher. Noemi, quero que você entenda. Ela tinha brilhado bastante naquela terra estrangeira. Ela estava numa terra de pagãos, ela estava numa terra de idolatria, ela estava numa terra afastada das coisas de Deus. Mas ela foi luz naquele lugar. Ela foi tão luz naquele lugar que ela conseguiu uma proeza muito boa, que eu já consegui. Glória ao Senhor. Não está aqui não, né? A minha bênção é a Amanda, não está aqui não. Só tá minha jujubinha está ali. Ela conseguiu ser amada pelas noras. As noras eram pagãs. As noras, elas eram idólatras. Pertenciam a uma outra forma de pensar. E Noemi conseguiu ser luz naquele lugar. E como que a gente sabe isso? Né? Porque as noras quiseram ir com ela. A gente larga tudo, a gente vai com você. Você está voltando, a gente vai contigo. Então, Noemi um dia foi luz. Só que ela estava um pouco apagadinha. Veja como a gente tem altos e baixos nessa vida, né, irmãos? Já tiveram... Quem já esteve aqui lá em cima e de repente ficou médio, de repente ficou lá embaixo? Acho que todos nós, né? Então, Noemi viveu isso. E Noemi, então, aí sim, Ruth 1, por favor, 6-10. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe se ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Desculpem, tá, gente? É uma pregação expositiva, mas eu gosto bastante das expositivas. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram bondosas para comigo, bondosas com os que morreram e comigo. Miriam, é o primeiro atributo da luz, eu marco aqui. Quem é luz, pensa no outro. Não tem outro jeito. Quem é luz, pensa no outro. Não tem como você tocar a vida do outro se com sinceridade você não estiver querendo tocar aquela vida. Não dá para disfarçar. Quem é luz, pensa no outro e enxerga a necessidade do outro. É o primeiro atributo da luz. Então, gente, Ruth foi generosa, mas antes de Ruth ser generosa com Noemi, as meninas ficaram enlouquecidas quando ela resolveu ir embora. As meninas foram com ela. E elas foram pelo caminho. Olha a estratégia da luz. Teve sabedoria, né? Que as garotas estavam empolvorosas, elas queriam ir. Noemi falou, vem então. Só que no meio do caminho, provavelmente vieram conversando as três. Ela disse, olha, não faz sentido vocês irem comigo. Né? Não faz sentido. Volta para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vão em paz, eu abençoo. Mas elas insistiram. E aí a gente nem precisa ler para ser mais rápido. Noemi diz assim, eu não tenho mais filhos a dar a vocês, para vocês se casarem. Isso era a cultura da época, né? Quando a mulher ficava viúva e não tinha filhos, e era o caso de Orfa e de Ruth, aquela família mesmo providenciava um irmão do morto para casar com a viúva. Coisa doida, né? Casava-se com um cunhado. E ela não tinha. Ela já era idosa, e ela ainda brinca. Gente, até se eu tivesse um bebê agora, não daria para casar com vocês. Cai na real, vamos embora. Orfa vai embora. Chorando, dá um beijo e diz tchau. Mas a Ruth tem uma coisa especial. Porque a Ruth chega para Noemi e fala assim, olha só, o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo é o meu povo. Você me mostrou Deus, e agora eu não tenho mais como voltar para a idolatria. Eu sou uma outra pessoa agora. Meu lugar agora é lá.
onde eles adoram esse Deus que você pregou para mim. E aí, ela não tem o que falar, né? E elas vêm embora. E Deus, então, restaura a dignidade das duas. Quando elas chegam no... Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai sobreviver agora? E Noemi fala, olha, aqui na minha terra, tem um jeito de fazer com os pobres. A gente pode ir lá para o campo, do povo que tem campo, que tem dinheiro, que tem cultivo, e é permitido que os pobres vão ao campo e peguem as coisas que caem das árvores, peguem as coisas que caem, né? Se for espiga, peguem as espigas do chão. Aqui tem isso. E Ruth, muito esperta, opa, então eu vou. E Ruth foi. Ruth aí foi para o campo. E aí sim, em Ruth 2:19, a gente tem um diálogo. Vai lá. Noemi pergunta para Ruth, onde você colheu hoje? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você, porque ela trouxe muita coisa na mão. Ruth contou à sogra que tinha trabalhado, onde tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje eu trabalhei é Boaz. Então Noemi disse, sua nora. Olha a coisa começando a mudar, hein? Que ele seja abençoado pelo Senhor, que ainda não retirou a sua bondade, nem dos vivos e nem dos mortos. Começou a mudar. Começou a mudar. Mas tinha alguém ali do lado de Noemi. Entende a necessidade de você ter uma luz do teu lado e não uma treva? Tinha alguém ali do lado dela. A coisa estava muito feia. Ela disse, eu nem quero mais o meu nome, jogo fora. Igual a Jujubinha, joga fora. Que eu mando beijo para ela, ela pega e joga fora. Pega o beijo e... é só para brincar comigo, né? Então, foi assim, elas chegaram ali e Deus foi arrumando a casa. Porque tinha Ruth. Tinha Ruth num tempo de muitas misérias espirituais. Tinha Ruth brilhando. E Ruth pegou ela pela mão e foi. Não, eu não vou deixar você morrer. Você foi boa para mim, eu estou contigo, eu sou grata. E aí Ruth foi, trabalhou nessas terras. Então veio uma parte muito interessante, porque aí a sogra disse, você sabia que esse nome aí, Boaz, ele é um resgatador da nossa família? E você sabe o que é resgatador? Resgatador era aquele tempo onde você ficava nessa situação, como elas ficaram, viúvas, e você podia acessar algum parente teu, mesmo o tal do filho, né, o cunhado, para resgatar a honra daquele que faleceu sem filhos. Para resgatar o nome dele, isso era muito importante para a mentalidade da época. E foi o que aconteceu. Boaz estava ali, ele era um parente. Ele era um parente próximo. Então, gente, antes de eu dizer isso, eu queria também dizer que Noemi teve tanto zelo com Ruth, sabe? Porque numa época em que a mulher era vista dessa forma, como uma forma de fazer um negócio, mesmo Noemi sabendo que poderia usar a Ruth porque ela estava disponível, ela esperou ver se aquele homem era bom. Ela esperou ver se aquele homem realmente era tão generoso como ele dizia que era, ou como ele parecia ser. E foi assim que Ruth se apresentou para Boaz. E aí deu um match, né? Como fala, né? Deu match. Boaz aí recebe Ruth como sua esposa. E conserta a sorte de Noemi e de Ruth. Ruth 4, verso 13, por favor. Assim Boaz tomou Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele a possuiu e o Senhor concedeu que ela concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres, olha que legal, as mulheres disseram a Noemi, as mulheres amigas de Noemi,
que eu também acho muito bom, porque quem tem muito amigo, né, normalmente são pessoas, né, são amigos chegados, essas pessoas que estão na hora da dor. E essas mulheres estavam lá de novo com ela. E essas mulheres aí disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não a deixou hoje sem um resgatador. Que o nome dele seja celebrado em Israel. Ele será restaurador da sua vida e sustentará a sua velhice, pois foi gerado por sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome e disseram: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. E esse foi pai de Jessé, e que também foi pai de Davi. Então, aquilo que o levita, naquele mesmo tempo, naquelas mesmas circunstâncias e naquele mesmo lugar, não foi capaz de fazer, que foi ter um resgatador da sua própria esposa, de se oferecer por ela, né? Pelo contrário, a entregou à má sorte, aos estupradores, ao abandono. Naquele mesmo tempo, naquele mesmo lugar e naquelas mesmas circunstâncias, Boaz resgatou Ruth e resgatou Noemi. Você pode dar um glória a Deus? Há esperança, não há? Há esperança. Há esperança a depender de como a gente está posicionado nesse tempo, nesse lugar e nessas circunstâncias. Tem jeito, mas depende de como a gente está ali. Às vezes, a nossa chama está igual a de Noemi, né? Pequena. A gente pensa que não vai dar conta de tanta treva, né? De tanta dificuldade. Às vezes a gente pensa isso. Eu já pensei várias vezes. Acho que todo ser humano faz essa conta, né? Porque aí a conta não bate. Parece que a gente vai entrar no vermelho mesmo. E de lá a gente não vai sair nunca mais. Há noites assim que a gente pensa: nossa, o que eu fiz? O que eu fiz para isso, né? Mas a gente está até sem forças, porque a gente já tentou tantas coisas. A gente já andou tantas milhas. A gente já... Nossa. Tem coisas que a gente não entende. Mas a irmã Aline falou sobre o cesto. E eu vim aqui falar sobre a santidade. Porque a santidade te livra do cesto. Que quando você está bem, quando você está encontrado com a luz verdadeira, você não tem por que esconder ela debaixo de um cesto. E a Aline foi muito feliz, eu gostei muito da pregação dela, bastante. Mas eu queria falar para você, um pouquinho mais aprofundado, que ela não teve tempo ontem de falar, que o nosso cesto tem nome. Às vezes é a falta de aprofundamento na palavra. E a palavra, né, Valmir? A palavra liberta a gente. A gente não pode comprar tudo que a gente vê e nem ouve. A palavra liberta. E quando a gente está na palavra, a gente não cai em modismo, né? Maligno. A gente não cai na idolatria, no narcisismo de alguns. A gente não cai, a gente tem a palavra para nos defender. É o nosso resgatador. Mas se a gente não lê, a gente fica à mercê da própria sorte. A gente nem sabe o que fazer, a palavra te diz como fazer, mas a gente não leu. Então a palavra, por favor, leiam a palavra. Hoje, aí é um dever de casa. Hoje, quando chegarem em casa, gente, comecem um plano de leitura, mas não aquele plano, sabe? Aquele plano que você vai, versículo lá, não sei aonde, depois pula para não sei qual versículo. Tenta ler a Bíblia toda. Tenta degustar das histórias que estão ali. Tenta se horrorizar com as histórias que tem ali. Porque quem prega, muitas vezes, em púlpito, pessoas boas. Mas às vezes eu digo, meu Deus, estão lendo em qual Bíblia? Porque não é possível. Já li história de Esther. Já ouvi história de Esther sendo tão romantizada. A história da mulher que virou uma rainha.
para o rei Assuero, tão romantizada. Ela foi pega como escrava e foi levada para dentro de um castelo. Porque a mulher do oficial dele, simplesmente, quando eles estavam bêbados numa reunião, ele chamou ela e ela não quis vir. E sabe-se lá o que se ia acontecer naquela mando de homem bêbado dessa antiguidade primitiva. E ela não foi. Naquele mesmo dia, ela perdeu a majestade. Depois nunca mais se ouviu falar, não sabendo se ele matou ela. Só porque ela não foi. E as pessoas romantizam. É claro que Deus tinha um plano, é claro que Deus usou Esther. Mas não foi bonitinho como a gente conta, porque a gente não leu. E se lesse, não ia ver. Era treva. Tinha treva ali. Mas as pessoas não leem. Então, aprofundem-se. Para vocês fazerem uma leitura correta de quando as pessoas mostrarem algo para vocês, aprofundem-se. Aprofundem-se. Vocês vão ser libertos pela palavra. Amém? Essa é uma casa de apresentar a palavra. E a sua casa tem que ser uma casa onde a palavra também está aberta. Para que a gente venha para cá e some com o pastor, some com os pastores, né? Some com os pastores. Nesse brilho que a gente tem que levar por aí. O medo da rejeição é um outro cesto, Miriam. O medo de não ser aceito, né? Ó, minha filha, na minha casa, se você conhecesse a minha casa, tu via que o negócio é bagunçado. Como é que eu vou brilhar e organizar aquilo lá? Negócio estranho. Gente, a gente não pode ter medo disso, não. Porque o Espírito vai na sua frente, como foi com Ruth. A Ruth era uma estrangeira, a Ruth era viúva, e a Ruth tinha uma má fama, porque ela era de um povo pagão. E quando ela chega, Boaz reconhece Deus nela, porque ela já brilhava. Então não tenha medo, não. Se você está alicerçado, se a tua luz vem de uma fonte verdadeira e não é fake news, você vai brilhar na sua casa, aonde você estiver. Vão armar contra você, mas você vai ficar de pé, porque você tem o Senhor do teu lado, militando pela tua causa. Né, Joel? A outra questão é o pecado não confessado. Não é possível brilhar se a gente tem algo. Gente, não é pelo pecado, sabia? E Deus conhece os pecados da gente todo. A gente chega, levanta. Eu, por exemplo, não gosto de ficar orando pelado. Vocês gostam? Mas, gente, bobagem, né? Deus sabe tudo. Ele não estiver no banho, não. Ele não atravessa a porta. Será? Que ele não atravessa portas, né? Então, eu não gosto. Mas o pecado, ele tem um peso para você mesmo, para a gente, para mim. Ele tem um peso, ele pesa. E aí esse peso faz a gente não conseguir prosseguir. Tem uma hora que a gente cansa, tá lá com o oxímetro baixo. Marcele, quanto é o oxímetro baixo? Abaixo de 90, né? Tá lá com os 70 de oxímetro, quase morrendo. O pecado pesa e Deus não quer isso pra gente. Jesus foi no poço, chamado Poço de Jacó. Chegou lá nesse poço, ele encontra uma mulher. Gente, eu amo o meu Jesus. Sabe por quê? Eu não sou feminista, não, tá? Mas é porque num tempo onde as mulheres eram assim, como eu falei, né, da mosca e do cavalo do bandido, Jesus, ele chama as mulheres para pertinho. Jesus, ontem mesmo a Eli estava falando, né, sobre a importância de ter pastores que valorizam o ministério de mulheres. A Elise ontem estava conversando comigo, e é verdade, porque a gente se sente tão bem, né? Em estar num lugar onde as pessoas nos ouvem, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nessa antiguidade não tinha isso. E Jesus chega num poço e vê uma mulher. Essa mulher era samaritana. E judeus não falam com samaritanos, porque havia uma briga já de séculos. Então, de milênios até. E aí, ele chega lá, ele vê aquela mulher e ele fala com ela. Inclusive, ele é tão humilde que ele chega a me dar um pouco dessa água. E a mulher chega para ele e fala assim, mas que abusado, né? Tu é judeu, ainda quer falar comigo? Né? Primeiro que ela não entendeu. E depois ele diz, me dá um pouco dessa água, e aí ela fala que ele nem trouxe balde. Você nem
trouxe um balde para puxar a água do poço. Aí Jesus chega para ela e diz, olha, eu não tenho balde não, mas eu tenho uma água viva. Se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água. E ela aí ficou, hã? Como assim? Água viva nesse poço aqui, de séculos e milênios. Todo mundo que vem aqui bebe a mesma água, agora 2 horas, não tem nada de água viva aqui não. Está chamando essa água aqui de quê? De fonte da eternidade, sei lá, da juventude? Nossa água é normal. Aí ele chega para ela e diz, e tem mais. Se você beber da minha água, você não volta mais a ter sede. Ela começou a ficar interessada naquele assunto. Porque ele também disse mais. Se essa água fluir aí de dentro do teu coração, você não tem mais sede e você tem vida eterna. Ela, opa, chamou a atenção, conseguiu captar audiência. Gente, presta atenção. Captar audiência não é fácil. Captar audiência, às vezes, é um processo. Às vezes, tu quer na tua casa consertar um negócio. Você sabe como, sabe? As mulheres sabem como consertar normalmente. Desculpe os maridos, às vezes não têm tanta habilidade. Mas as mulheres sabem o caminho. Mas elas precisam ter um jeito. Porque é um processo, né? Então, ela estava nesse processo. Porque Jesus falou para ela assim, ó, eu posso te dar a vida eterna. E aí ela diz assim para ele, mas aí ele diz para ela, né? Se não me engano, foi ele que disse para ela, traz o seu marido aqui. Ela aí, eu não tenho marido. O negócio é comigo e comigo mesma, não tenho marido. Jesus aí chega para ela e diz, é verdade, tem não. Tu já teve 5. E esse que tu tá hoje não é teu marido. Quem era esse com quem ela estava hoje, né? Quem é? Um amante? Era uma relação adúltera? Era uma relação de prostituição? Era nesse nível. Não tinha outra interpretação para dar. E ela aí vem e fala, eu vejo que tu é um profeta. E é isso mesmo. É isso mesmo. Minha vida é isso mesmo. Gente, o milagre começou ali. Ali. Quando ela chega e fala assim, vejo que tu é um profeta, tu está falando sobre a minha vida, é isso mesmo. Mas ela deu um passo que eu queria que vocês dessem nessa manhã, que eu gostaria também de dar mais passos desse, porque ela se aprofunda na história. Ela chega e diz, começa a puxar um assunto espiritual com ele e diz, o nosso povo diz que a gente deve adorar no monte. E vocês, judeus, dizem que devem adorar em Jerusalém. Qual o lugar para eu adorar? Qual é o lugar? E Jesus, com toda a bondade, sem voltar no pecado dela, porque foi algo que naquele dia ele viu que ela superou e naquele momento ela superou. Jesus diz, nem no monte e nem em Jerusalém. É no teu coração mesmo. É no seu coração. Essa obra é aí dentro. Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Ele espera que chegue a Ele aqueles que adoram em espírito e em verdade. Gente, que coisa incrível. Que diálogo, que diálogo profundo aquele cenário ali se constituiu, né? Jesus tira aquela mulher do seu próprio poço. Quantos símbolos nós temos aí. Quanta coisa para a gente entender e agradecer a Deus, porque Deus tirou ela do seu próprio poço. A mulher ia naquele poço todo dia, meio-dia. E eu já vi pregador dizer, não sei se é verdade, que fez uma interpretação de que ela ia meio-dia até para não se encontrar com outras pessoas, porque normalmente não se pegava água meio-dia. Ela era tão mal falada que ela estaria ali, mas aí eu não sei se é muita viagem. Mas era um horário bem comum de se ir buscar uma água no poço, né? Depois ter que carregar aquele baldão de água para casa, um negócio esquisito. Meio-dia, sol a pino. E Jesus estava lá, meio-dia.
marcou um encontro com ela e tirou ela do poço. Sabe por quê? Quando ela ouviu aquilo que Jesus falou, ela falou uma outra coisa que mostrou que ela sempre teve um interesse nessa luz, mas tinha muito peso sobre ela, não dava para procurar, não. Essa luz estava muito obscurecida, não dava. Mas ela sabia alguma coisa sobre Jesus, porque ela disse, olha, vai vir um aí que diz que é Cristo. Vai vir um que é Cristo e que vai falar sobre tudo isso. Jesus aí chega para ela e diz, eu sou o Cristo. Eu sou esse. Você está diante dele, vai fazer o que agora? Igual hoje, nós estamos diante dele. Vamos fazer o que agora? Sentar, levantar e ir embora? Não podemos, gente. Sentar, levantar e ir embora. Depois, quando a gente percebe que a gente está diante de um Deus que vê a nossa escuridão, que mede ela, que sabe de cada detalhe dessa escuridão. A gente não pode levantar daqui e ir embora. A gente precisa ficar e falar com ele. E foi o que ela fez. E quando ela olhou e ele disse, eu sou o Cristo, a primeira providência daquela mulher foi largar o cântaro. Ela largou o vaso da água. Ela esqueceu até do que ela estava fazendo ali. E ela foi embora. Sabe para quê? A Bíblia fala que ela foi até a cidade onde estava todo aquele paganismo, idolatria, prostituição. Era um povo idólatra, era um povo que cultuava sexualmente dentro do templo. Era só coisa ruim e ela foi para lá, porque agora ela era uma chama. E ela foi mostrar para aquelas pessoas que havia um Cristo, um resgatador. Ela encontrou um resgatador. Que história linda, né? Um outro cesto que a gente tem é o conformismo com o mundo. Romanos 12:2 fala sobre isso. Não entre na forma do mundo. Se você é uma luz que quer brilhar, que quer crescer como essa sua chama aí, né? Todos nós queremos. Não dá para entrar na moda desse mundo, não. Vamos com calma com as coisas que a gente vê. Façam filtragem, sejam zelosos com seus filtros. A gente tem tanto filtro no Instagram hoje, né? A gente perde tanto tempo escolhendo um. E passa, e passa, e passa, e passa. Mas a gente, com o filtro da nossa consciência e da nossa moralidade, às vezes a gente não tem o menor interesse nele. Então, gente, para a gente já ir terminando, às vezes o nosso cesto é: quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para resolver aquele problema que eu tenho lá em casa? Quem sou eu para resolver aquele problema que eu tenho com aquela pessoa? Ai, gente, eu sou tão pequeno. Aí você lembra, quando for assim, aquela menina de Naamã, aquela garotinha de 12 anos, que foi parar escrava lá na casa de Naamã? Uma história conhecida, está em 2 Reis. Você lembra dela? Não tem nome, não. É a menina que foi escrava, tirada, provavelmente uns 10 ou 12 anos, pela interpretação que se faz pelo nome em hebraico, que chamam ela de menina, esse substantivo. Então, ela era uma menina antes da menarca, antes da menstruação. Nossa, ela era uma criança. Ela foi tirada da terra dela. Você pode imaginar o teu filho, você pode imaginar sua filha, seu filho, sendo sequestrado numa cultura desse jeito como do levita, levando para uma terra estranha. E essa criança vai embora. E ela não vai mais voltar. A Bíblia não trata do retorno dela. E ela foi embora para a casa de um homem muito poderoso, um inimigo. Talvez tenha até tratado ela bem, né? Porque lá no tempo dos escravos, aqui no Brasil mesmo, tinha muita gente que era tratada razoável. Como eu estou fazendo um favor para você, eu deixo até você, sei lá, sentar à mesa. Eu deixo até você sentar à mesa. Mas ela era uma escrava. E Naamã leva aquela garota para servir a casa dele, aos 10, 12 anos de idade. Aquela garota está lá, mas ela tinha acesso às coisas de Deus, porque a Bíblia fala
que ela conhecia as coisas de Deus, ela conhecia o profeta Eliseu, ela sabia do que Deus era capaz. Ela chega para aquele homem, quando ele vê ele leproso, no fundo do poço com a sua lepra, um homem importante daquela época, da sua sociedade, ela diz: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele ficaria curado. Gente, ela teve voz. Ela teve voz. E ela teve vontade de botar a voz dela para funcionar. E ela não achou: ah, eu não consigo. Ah, eu não posso fazer. Ah, eu não vou ter êxito nisso. Eu sou só uma escrava. Ela não pensou assim. Porque a tua luz não depende da tua posição. A tua luz não depende de onde você está, nem das circunstâncias, nem do lugar. Ela não vem dessas coisas, ela vem de Deus. Então a menina chegou e disse: vai lá na minha terra. Essa menina, outra coisa, Miriam, a luz, ela é movida por compaixão. Essa menina teve compaixão daquele que feriu ela. Olha, ela poderia ter escondido, né? Essa verdade aí, de que existia um homem capaz de curar ele. Para quê? Ele não merecia, não. Mas ela falou, lá tem alguém que pode te curar. E para terminar essa história da menina, a luz, ela aponta para Deus e não para você. A luz vem dele e volta para ele, na forma de glória. Essa garota podia ter dito: opa, ele vai, porque ele acreditou em mim. Então eu vou falar para ele: ok, você vai? Legal, mas me leva, tá? Eu estou aqui, eu não mereço, não. Não mereço estar aqui, não. Eu vou me embora contigo. E outra coisa, pega aí umas moedas de prata, de ouro, porque o que eu passei aqui, você tem que me resgatar. Não, ela não fez isso. Ela só deixou que ele fosse. Ele foi. Ele foi curado. Ele voltou convertido. Ele voltou dizendo: não há outro Deus além desse teu Deus aí, ó, de Israel. Não tem. Essa foi a paga daquela garota. E você sabe que essa paga tem nome? Eu não sei se depois ela conseguiu outras coisas na vida, mas isso que ela conseguiu chama-se galardão. Você sabia que há galardão nos céus? Você sabia que, a depender do que nós fazemos aqui, Deus te presenteia? Você sabia que eu já ouvi isso do próprio Deus? Não sei se um dia eu já contei isso aqui. Mas eu me converti através de uma família presbiteriana. Essa família, terminando, essa família, ela tinha luz, muita luz. Gente, eu vim de uma casa boa. Eu vim de um pai bom. Eu vim de uma mãe boa. Mas eles não tinham comunhão com Deus. Eles não sabiam. Eles depois foram resgatados, né? Veio o resgatador para eles, mas eles não tinham. Mas eles eram ótimos. Mas, gente, quando eu ia na casa daquela mulher, 8 filhos. 8 filhos. E um dos filhos, né? Uma menina, foi a minha amiga de 2º grau que me chamou para conhecer Cristo. Foi a minha luz. Foi o instrumento da luz de Deus, né? Quando eu vi aquela mulher, eu falei: gente, tem uma luz aqui. E eu me entreguei aos 16 anos, porque eu entendia que era aquela família, eu sabia. Mas anos passaram. Se passaram anos, Álvaro deve lembrar, eu já tinha casado. E um dia, eu já tinha casado, gente, já tinha até esquecido o endereço dessa casa, muito tempo, né? Eu não sabia nem mais voltar na casa dela. Eu cheguei e Deus me falou uma voz, só uma voz. Nada de imagem, nada. Só uma voz. Volta lá, na Guiomar, e diz para ela que eu tenho um galardão no céu por causa da tua vida. Falei: gente, que coisa doida. Não está acontecendo, não. Muito esquisito.
que é aquilo que a moça falou, né? A gente quer sobrenatural, mas quando ele vem, a gente fala, isso está estranho. Foram 3 vezes. Se repetiu mais 2 vezes. E eu falei para o Álvaro, aconteceu isso. E eu... Como que eu vou voltar lá com uma história doida dessa? Ele me ajudou. Não tinha GPS na época, não tinha Waze, não tinha Google Maps. E a gente achou a casa. Chegando lá, eu encontrei a dona Guilmar sentada numa cadeira de rodas. Tinha tido AVC. E ela estava muito debilitada. E eu falei para ela, olha, eu vim aqui porque Deus me falou que você tem um galardão no céu pelo meu nome lá. E eu vim falar o que Deus me falou, eu só sei isso. Não sei mais nada. Aí ela olhou, se comoveu muito, agradeceu muito. E eu vim embora. Aquela mesma semana, uma filha dela, porque nesse dia só tinha uma funcionária lá na casa. Uma filha dela me ligou, falou, Mônica, você foi na minha mãe. A minha mãe, ela não estava mais bem mentalmente, porque ela estava com depressão profunda, porque ela achava que ela não servia, que ela não tinha mais utilidade nenhuma nessa vida. E que um dia ela já serviu com tanto ânimo, com tanto vigor, e que agora ela era uma pessoa de um canto, que não tinha mais voz, que não tinha mais brilho. E quando você falou que Deus reconhece e que as suas obras te acompanham, porque foi isso que você falou para ela, as obras dela acompanharam ela, ali ela não estava mais fazendo nada. Mas um dia ela fez com toda a força, com todo o coração, ela fez. Ela entendeu e ela aquietou o coração dela. E houve paz no coração dela. E eu falei, Jesus, né? Que bênção. Muito obrigada por isso, porque é isso, gente. Essa é a obra. Não desista de procurar essa luz. Não desista. Às vezes a gente fica confuso. A gente não entende muita coisa. E você está em lugares bem escuros. Mas você pode chamar Deus para esse lugar aí. E dizer, olha, eu estou no cativeiro. Vem cá comigo, Deus. Olha, eu estou no hospital, num leito. Eu estou doente. Vem comigo, Deus. Porque onde tu está, tem luz. Ah, eu estou numa família muito confusa. As pessoas brigam. Eu estou no meio de uma discussão. Eu estou de litígio. A minha casa está ruindo. Chama Deus para esse lugar. Confia. Confia que Ele vai usar você. Ele vai usar você. Se você já conhece a Jesus, não tem mais o que pensar que você não merece, que você não é capaz, que não vai dar certo. Você já venceu, porque o escrito de dívida já foi rasgado. O véu do templo se despedaçou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, porque alguém podia dizer, alguém chegou lá, deu uma forcinha, deu um rasgado, foi até lá em cima. Gente, que coisa linda! O véu foi de cima a baixo rasgado, 18 metros. Gente, um véu foi rasgado de 18 metros, não foi por mão de homem, foi por mão de Deus. Para que você pudesse entrar no santo lugar e brilhar essa luz que não é tua. Não queira resultados e nem perfeição, porque você não vai ter. Não exija resultados. Resultado é com o Espírito Santo de Deus, não é contigo. Não fique achando, não está dando certo. Eu não consegui, tá vendo? Continua tudo igual. Não interessa. Ele não te chamou para resultados, ele te chamou para propósitos. E por isso eu te peço, levanta hoje aqui e vem aqui na frente que a gente vai orar. Amém?